Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fernanda Restauradora. Eu estou aqui de volta e o Doc, vamos? Você não vai dar oi lá pro canal? Como é que é? Não vai aparecer hoje? Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui na minha varanda com o Doc, né Doc? Ah, se esse cachorro falasse, o que você ia falar, hein? Tanta coisa, não? Puxa vida, mas eles expressam os sentimentos tão claramente pra nós que não tem nem como, né? Já pensou se falasse? Seria melhor ainda, né? Já é bom expressando sentimentos. Imagine falando. Vamos ao vídeo, gente. Não vou enrolar muito. Vamos lá, o Doc fica aqui no meu colo. E hoje eu quero estar falando um assunto super delicado, né? Que é sobre o câncer. A psicossomática do câncer. Eu sei, pessoal, que é muito chato quando a pessoa já está doente, né? Já manifestou a doença, o câncer no caso, que é o assunto de hoje. Mas é um convite a vocês a se autoanalisarem, né? Porque eu sei que é muito chato a pessoa falar, olha, quem tem câncer é isso, isso e isso. Mas vamos avaliar. Porque, primeiro, cada caso é um caso, mas a gente não pode negar que o nosso corpo, quando adoece, existe um fator por trás emocional que está mostrando um desequilíbrio para você. Então, nós não podemos mascarar isso, não podemos negar essa realidade. A doença faz, qualquer doença, ela faz com que você pare para se auto-observar. Então, quantas vezes a gente age de formas a colocar o problema embaixo do tapete, né? A colocar sujeira embaixo do tapete, mascarar o problema, empurrar com a barriga, né? Como se diz popularmente, e aquilo vai ruminando, vai mexendo com os sentimentos. As pessoas tentam se auto-enganar. Gente, o auto-engano é a pior coisa, porque o nosso espírito, né, a nossa alma, a nossa essência insatisfeita, ela adoece. Quando você vai contra os seus próprios fluxos, né, de harmonia, né, de vibração, de harmonia num contexto geral, porque o nosso corpo, gente, ele é realmente uma máquina mágica, maravilhosa. Existe uma engenharia, né? Para quem não sabe, eu sou formada instrumentadora cirúrgica, então eu fiz aulas, né, de fisiologia, anatomia, mas não precisa fazer aula para saber que o nosso corpo é maravilhoso, é uma máquina perfeita. Um órgão pega uma coisa dali, joga para lá, cada órgão tem uma função, né? Existe uma delicadeza dentro do nosso corpo, uma sutileza, cada órgão sabe o que ele tem que fazer, né? E isso é Deus dentro da gente, é um processo biológico, é todo um mecanismo presente para nós, né, que contribui para que nós estejamos aqui vivos, para que o nosso corpo esteja bem, para que a nossa pele esteja bem, que todos os processos, né, dentro do corpo caminhem em harmonia. E o que acontece quando não há essa harmonia, pessoal? É um bloqueio emocional que chega a alterar as células do nosso corpo. Então veja vocês, nós temos milhares e milhares de vírus no ar e a todo instante o nosso organismo está combatendo. Lógico, às vezes a gente pega um resfriado, uma coisa, uma bactéria ou outra, mas no geral o nosso corpo é muito forte, o nosso organismo combate diariamente todos esses, né, esses vírus existentes. Tá, mas quando não acontece, quando há algo mais grave, né, estamos falando aqui de um câncer, né? E o que acontece quando o câncer se instala, né? O câncer, na verdade, o que é? É uma desarmonia dos sistemas das células internas, é uma ferida, né? O câncer, vocês sabem, é uma ferida dentro do organismo. Tá, mas para que ele ocorra, há uma disfunção emocional que chega a alterar os chakras, os nossos chakras. Para quem não sabe o que é chakra, né? Eu tenho um vídeo gravado aqui falando dos chakras, né? E as principais doenças e disfunções quando eles não estão em harmonia. E eles se alteram conforme as nossas emoções. Então veja você, no dia a dia você passa um aborrecimento, você passa um trauma, você passa uma raiva,
descontentamento, coisas, né, emoções densas que vão certamente alterar o seu humor. A gente passa por coisas boas também, mas o que acontece na negatividade é algo muito intenso. Veja vocês que a maioria das pessoas dá muito mais peso ao negativo do que ao positivo, né? Isso é uma tendência, porque a negatividade tem uma tendência forte a impregnar rapidamente. Então, um sentimento de desapontamento, vamos supor, com uma mulher no quesito emocional, tá? Mas seja família, relacionamento amoroso, o que acontece geralmente? A pessoa se retrai, então a pessoa se doa, né? Seja em qualquer campo, então, tá, pessoal? Vamos analisar assim, seja na família, amigos, socialmente, o relacionamento afetivo amoroso. A pessoa se doa, mas aí ela tem um retorno negativo daquilo, ela tem uma frustração, uma mágoa, uma raiva, uma revolta por ter tido uma frustração diante daquilo. O retorno não foi positivo. O que acontece? A tendência da pessoa, das pessoas em geral, é se recolher, é reter o fluxo. Tipo, agora também não me relaciono mais com ninguém, não quero saber de ninguém. E aí, o que acontece? A pessoa tende a prender o fluxo por uma mágoa, por uma, sabe, um fator que tenha machucado, né? Tudo bem, tá ligado ao ego, tá ligado a todo o fator emocional. Mas a pessoa deu muito mais importância, aquilo que eu sempre falo, né, pessoal? Deu importância fora. Então ela não recebeu o retorno, porque a vida é realmente uma troca, pessoal. De fato, não tem ninguém no mundo que aguente ficar só doando e sem receber nada em troca, porque a vida é fluxo constante de dar e receber, né? Mas isso é um processo para um outro vídeo, um outro assunto, que aí eu vou abordar com profundidade. Mas nós estamos falando da somática do câncer. E o câncer, né, ele por ser uma ferida interna, né, e depois a gente tem que analisar também o órgão que somatizou o câncer, né, porque cada órgão tem um significado. Se for no fígado é um órgão relacionado à raiva, tá? Então a gente tem que ver qual é o processo de muita raiva que a pessoa passou, né, dessa constante vibração e frequência sempre nesse quesito da raiva. E depois tem também outros órgãos, tem o pulmão, que é o relacionamento com as pessoas, o relacionamento do dar e receber, relacionamento social, relacionamento afetivo em geral. Então é a dificuldade dessas trocas, né, do dar e receber. E aí nós temos que avaliar tudo, né? E se for na cabeça também. Então cada órgão tem um significado quando tem a somática do câncer. Vamos supor, né, até estava falando com uma pessoa em atendimento que me falava, né, da hereditariedade do câncer, se isso existe. Olha, segundo os médicos, existe a parte hereditária, né, da genética da pessoa ter o câncer. Eu não acredito nisso, eu acho muito questionável, porque tem casos e casos que isso não se faz comprovado. Então não é um fato, não é, sabe, não é pra você ficar assustado, olha, minha avó teve câncer, eu vou ter câncer também. Então não é bem assim. Eu acredito muito, sabe, 99% que o emocional influencia na somatização das doenças. O emocional é totalmente responsável por isso, se bem que temos também fatores kármicos, tá? Tem o fator quando nasce uma criança já com câncer. Esse é um fator espiritual e kármico, processo pra gente comentar até num outro vídeo, tá? Porque tem sim outros processos, cada caso é um caso, porque vamos supor, uma criança nasce, ela não tem processo, ela não viveu aqui para ter nenhum tipo de emoção ainda para somatizar no corpo, mas ela já vem com este problema, manifesta esse problema. Então significa que é uma alma com a consciência, com o espírito ainda doente, ainda em dificuldade, e precisa expurgar aqui na matéria através da doença, para superar essa dificuldade que só aquela alma sabe, né? Os traumas que ela passou numa outra vida para nascer com câncer. Porque a gente tem que pensar, pessoal, também da parte espiritual. Não é castigo, né? Como é que pode? Algumas crianças nascem bem, outras crianças somatizam esses problemas, né? Essas doenças gravíssimas, não só o câncer, como outras patologias, e todas têm raiz no passado.
porque elas estão chegando agora, são almas que acabaram de chegar na Terra. Então elas carregam uma história pregressa, dentro de uma vivência antiga, e que por alguma razão, né, que Deus é que sabe, mas uma razão muito maior, elas estão ali manifestando a doença, logicamente com uma razão muito forte e tendência a superar, mas se nasceram com aquela doença, tem uma razão de ser. A somatização, quando a gente somatiza, a maioria das doenças são somatização do nosso dia a dia, das nossas trocas, da nossa interatividade com o mundo. Então as mágoas, por exemplo, pessoal, sabe? As mágoas, aquela coisa da pessoa estar infeliz. Quanta gente está em depressão, pessoal? Tem muita gente em depressão saindo por aí, fazendo as coisas, não necessariamente está numa cama deitado, né, e sem tomar banho, etc, etc. Não, tem muita gente em depressão, levando a vida normalmente, mas angustiadas, completamente angustiadas, desgostosas da vida, perdidas, sem encontrar um sentido na vida. Então essas pessoas, elas estão longe delas mesmas, elas se auto-abandonaram por passarem dor, né? Mágoa, dor, e precisam superar isso, elas precisam se auto-resgatar e perceber o sentido da vida, porque a vida, ela vai dar mais do mesmo. Então aquilo que menos você tem, né, a tendência mais lhe será tirado, né? E quanto mais você tem, mais lhe será dado. A gente já sabe todas essas colocações, inclusive bíblicas, que sempre falam e nos ensinam sobre, né, o nosso próprio poder, ligado ao poder do universo, que tudo provê. Mas se você está mal, né, se nós estamos sem, a vida dá mais do mesmo. Então por isso a gente precisa estar sempre se vigiando, né? O famoso orar e vigiar. Olhe para si, se conheça, saiba os pontos a serem aprimorados. Então fuja daquela mágoa, daquela, sabe, daquele mimimi, aquela coisa que realmente vai minar a sua saúde, vai minar a sua, né, supere. Se você tem algum desafio na vida, alguma coisa que te aborreça, coloque limites, se coloque de forma muito forte, né, na vida, se imponha, coloque a sua força e faça valer a sua vontade. Meu telefone está tocando, vou dar uma pausa aqui, mas vou continuar. Pronto, voltei. E aí, o telefone estava tocando, resolvi, vamos lá. Aí você precisa se superar, sabe? Diante do problema e não se abater. E outra coisa também é o recolhimento, né? As pessoas quando estão feridas, machucadas, elas tendem a se recolher e a reter, né? Então elas são verdadeiras, são autênticas até certo ponto. A hora que recebe alguma coisa que as machuque, elas retêm todo aquele fluxo da naturalidade, da espontaneidade, né? Relacionamento afetivo, quando não dá certo, um atrás do outro, a pessoa, não quero mais saber, também agora, né, não quero mais me relacionar, agora você fria, você dura ou duro, né, você má. Então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de sentimento, porque há uma retenção da energia e todo o nosso processo fisiológico se altera, as nossas células se alteram por conta dessa emanação que nós passamos a emitir para o nosso corpo, para a nossa aura, para o nosso entorno, para tudo na vida. Daí vai gerar uma atração, né? A lei da atração vai agir de acordo com aquilo que você está emanando, né? E você está retendo o fluxo. A tendência é formar nódulos. Quando as pessoas têm nódulos é porque elas retêm a energia dela por conta de algum tipo de frustração, né? Mas assim, elas não estão deixando fluir, não estão deixando deslanchar a naturalidade na vida. Outra coisa que a gente constata muito no câncer, na somática do câncer, é a revolta com Deus. Né? Quantas vezes a pessoa, por incompreensão dos fatores espirituais, né, das leis da vida, ela se revolta com Deus e realmente ela corta o fluxo, que é isso que eu estou falando para vocês. Ela corta o fluxo no sentido, não acredito mais em nada, não quero saber de nada e fica cética. Só que na verdade, né, todos nós viemos da fonte divina. A gente não pode bloquear isso dentro de nós, porque senão nós vamos
perecer, nós vamos ficar pobres dessa energia de luz maravilhosa, que é a energia que comanda todo o nosso sistema, comanda todo o mundo, todo o universo, compreende? Então, todas as pessoas que acabam também por mágoa, né, e angústia, revolta, bloqueando essa energia de Deus dentro dela, também vão sofrer com isso, né? Então, a gente tem que avaliar muito, né? Cada caso é um caso, e a pessoa acaba somatizando em determinadas partes do corpo, que eu já falei, né? Algumas pessoas, no caso mulheres, câncer de mama, né? Um homem pode ser um câncer na próstata, tá? A próstata tem a ver com a audácia, né? Próstata na masculinidade, audácia, o impulso e a liberdade do homem, né? Aquela coisa da virilidade, ele vai lá, ele faz, entendeu? Então o câncer ali já está mostrando um bloqueio nessa conduta, né? Pode ser que a pessoa, né, com câncer de próstata esteja passando por um momento de submissão, onde ele se sente preso, submisso, não livre para fazer o que ele queira, né? Haja vista que está ligado ali parte dos órgãos sexuais e tal, e por aí vai, né, pessoal? Em qualquer parte do nosso corpo tem a ver. Estômago, são coisas que a pessoa vai engolindo, vai disfarçando, né? De repente, tá tudo bem, né? Da aparência para fora, mas por dentro ela tá se remoendo, assim, né? O que eu faço? E tá com uma raiva tremenda. Então a gente tem que avaliar, porque tudo tem um significado, um sinal, e somos geralmente nós mesmos, quando não é de nascença a doença, né? No caso do câncer que estamos falando aqui, tem a ver com o emocional, gente. O nosso emocional é tudo. Por isso, uma visão mais branda da vida, das coisas, das pessoas. Se tem alguém invadindo o seu espaço, saiba se colocar, saiba manifestar a sua autoridade, não seja submisso, não engula sapo, sempre com muita assertividade, né? Coloque a situação de maneira sempre muito clara, a ponto de ser compreendido. Saiba, né, se dar valor. Tem uma série de coisas. Acredite no poder do universo, tenha fé, nunca se sinta abandonado na vida pelo poder do universo, e não esqueça que nós atraímos aquilo que nós emitimos. Tudo bem, às vezes na vida passamos por altos e baixos, o humor fica oscilante, né? Nem sempre a gente está super alto astral, mas é importante que isso não seja uma constante. É preciso que você saia rápido desse tipo de depressão, de pensamento negativo, porque na vida temos sempre dois lados para enxergar, o lado das trevas ou o lado da luz, né? Se tem gente fazendo mal, com cabeças extremamente primitivas, né, e ignorantes, e ainda estão num processo evolutivo baixo, também temos pessoas super evoluídas, fazendo bem, contribuindo, se unindo, parceiras, altruístas, pessoas fazendo bem, caridade, uma série de coisas maravilhosas, e nós também precisamos olhar para esse lado, né? Tá bom, pessoal? Então as doenças, elas vêm trazer um aviso para nós, e o câncer é isso. É uma rejeição, é um bloqueio, é uma raiva muito grande, uma revolta, às vezes até consigo mesmo, porque olha o estrago que faz no corpo, né, gente? Porque é uma punição, às vezes, consigo mesmo, por não conseguir ser o que gostaria de ser, por estar contendo aquele fluxo de raiva, de revolta, de frustração, de inconformismo com alguma coisa. E olha, gente, avalia comigo, olha o poder que se dá, que as pessoas dão para o outro, para outra situação, para outra pessoa. Tira esse poder do outro, coloca em você, se sinta livre para agir na vida, né, junto com o poder do universo e com todas as forças do bem, sempre ao seu favor. Não se sinta submisso nem nas mãos de ninguém. A gente se faz medroso, né, e se coloca nas mãos dos outros. Ninguém tem o poder de nos submeter a nada. Somos nós que nos enfraquecemos. Então descubra a sua luz, descubra a sua força, se conecte com o poder do universo, que você vai ver o seu corpo todo em harmonia. Você vai ver todas as células suas com saúde, harmonia. Você vai ver
o quanto é rejuvenescedor manter essa sintonia e esse sentimento, porque não basta só falar da boca para fora, você precisa sentir a saúde, sinta a saúde, agradeça. Aliás, a gratidão, vou fazer um outro vídeo já tem um vídeo sobre gratidão. Ela é o carro-chefe de tudo, do bem viver, porque a gratidão é o reconhecimento. Quando a gente não reconhece, bloqueia, estagna, corta, impede de chegar o fluxo, né? E é o fluxo constante, é Deus na nossa vida, não vamos bloquear isso jamais, tá bom? Então, quanto maior a compreensão, menor o sofrimento, que é o que eu sempre falo aqui no canal, né? E esse é o segredo da vida. Quanto melhor soubermos lidar com os fatores da vida, de somatização, leis de causa e efeito, a pura física quântica. A vida é toda física quântica. Quando você souber dominar as suas emoções, você domina tudo. Você tudo pode na vida com esse seu poder pessoal unido ao poder de Deus, tá? Porque nós somos parte de Deus. Não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Eu sempre costumo falar isso. Pessoal, espero que estejam gostando do vídeo. Se estiverem gostando, deem um like. Agradeço a todos os inscritos do canal, ok? Espero ter esclarecido sobre a somática das doenças e do câncer, como diz aqui no nome do canal, né? O tema é relacionado ao câncer, tá? Ok? Assunto longo, eu ficaria horas aqui falando com vocês, mas eu vou precisar desligar, tá bom? Para não ficar muito extenso o vídeo. Beijos e até mais. Tchau, tchau.